Deus é maravilhoso, né? E ainda fico maravilhado sempre que é minha vez de pregar. Eu falo, Senhor, vai confirmando cada vez no coração a palavra. E a gente chega e os louvores vão confirmando, as palavras vão confirmando. E o Senhor vai nos conduzindo. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Hebreus 9, 22. Hebreus 9, 22. Eu vou ler esse texto em duas versões. Eu mandei uma para o Fábio, que é a CF, mas eu quero ler ele também em outra versão, que eu não passei lá para o Fábio, para ele não pular. Foi proposital, Fábio. Amém? Todos encontraram? E diz assim, carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. O mesmo texto, em outra versão, diz: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. No texto de hoje eu quero trazer aos irmãos uma reflexão, um pensamento. Esse sermão eu já estou com ele desde dezembro do ano passado. E eu ia trazê-lo no início do ano, só que peguei Covid e acabei passando a escala. E o pastor chegou a pregar semelhante ao que eu quero falar hoje. Até comentei com ele, né? Falei assim, pastor, você pregou o meu texto. Posteriormente também, depois o Fábio veio dentro de um sermão dele também, trazendo parte disso. Mas ainda eu estava lá com ele guardado, esperando a oportunidade que Deus pudesse estar nos usando para estar falando sobre esse sermão. E o que eu quero falar hoje com esse sermão? Sobre sangue. Quero falar hoje sobre derramamento de sangue. Parece algo tão complicado, parece algo tão macabro, tão terrível, você pensar no sangue e em derramar o sangue. Mas o texto de Hebreus já começa nos dizendo o quê? Que todas as coisas são purificadas com sangue. E sem o derramamento do sangue, não há perdão. E quando nós olhamos para a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver ali a presença do sangue constantemente na Bíblia. Então nós vamos ver ali que o sangue, ele vai estar sempre presente nos textos bíblicos. Isso por quê? Primeiramente porque nós vemos que, como já foi dito, falado, repetido, mas as nossas mentes às vezes nos enganam e nos fazem esquecer. O sangue, ele é a moeda espiritual. O sangue é visto como sendo a moeda usada para o pagamento. Eu não consigo ir no supermercado ali com 1 litro de sangue e comprar alguma coisa, consigo? A pessoa vai achar que eu sou doida. Chega lá, faço minha compra, vou pagar, coloco um balde de sangue lá e falo assim, aqui é a moeda. Então o sangue, ele não é uma moeda física. Ele não é algo que nós podemos usar para vender ou comprar coisas materiais. Mas o sangue, ele é usado no mundo
espiritual. Nos tempos antigos, lá no tempo do Antigo Testamento, nós vemos lá no texto de Levíticos 4, do verso 13 em diante, diz assim: pode acontecer que o povo, sem querer, quebre uma das leis de Deus, o Senhor, fazendo o que é proibido. Nesse caso, se forem culpados, sem saber que pecaram, logo que reconheceram que pecaram, levarão um touro novo para oferecer em sacrifício, a fim de tirar o pecado, e apresentarão em frente à tenda sagrada. Ali na presença do Senhor, os líderes porão a mão na cabeça do animal e o matarão. Depois o grande sacerdote levará uma parte do sangue do animal para dentro da tenda. Ele molhará o dedo no sangue, na presença do Senhor, borrifará o sangue 7 vezes em frente à cortina do lugar santo. Depois, ainda na presença do Senhor, ele porá um pouco de sangue nas pontas do altar dentro da tenda. O resto do sangue ele derramará na base do altar, onde os sacrifícios são queimados em frente à tenda. No texto levítico, nós estamos vendo basicamente o quê? A pessoa que cometia um pecado, ela levava ali o animal, para que aquele animal morresse, e o sangue dele fosse tirado. Então não fala aqui que a carne do animal servia para o perdão do pecado, ou para a remissão, ou para cobrir o pecado. Não fala aqui que a gordura do animal que era usado ali para esse processo. Nem os ossos, nem o pelo, nem o seu couro. Mas o que o sacerdote tirava daquele animal? O sangue. E parte desse sangue ele levava para dentro. E ali com aquele sangue ele fazia todo o ritual que era necessário na presença do Senhor, para que o pecado daquele povo fosse coberto. Nós vimos aqui, no momento da ceia, o pastor José veio aqui, ministrou a ceia, e ele citou o texto, que Jesus fala aos seus discípulos, que na minha versão está lá em Mateus 26, 28, e este vinho é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós. Por muitos e muitos anos, o povo de Deus sacrificou animais e derramava o seu sangue para cobrir os pecados. Esses animais eram mortos e deles eram tirados o sangue. Então, se nós formos aí contabilizar, se nós formos pegar em todos esses anos, tenta imaginar quantos 1000 litros de sangue foram drenados desses animais para cobrir pecados. Se fôssemos pegar aí um tanque ou piscinas e encher elas com esse sangue, na sua mente você consegue imaginar o quanto de sangue daria? Hoje, com a nossa população mundial aí, com mais de 7 bilhões de pessoas pecando todo dia, teria animais suficiente para que pudéssemos drenar esse sangue para cobrir os pecados? Então Jesus, ele diz: este vinho é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós. Então Jesus, ele vem aqui nos dizendo o quê? Que o seu sangue seria derramado. Porém, quando nós cantamos as canções, quando nós ouvimos os sermões, certo? Quase errei.
Nós sempre ouvimos falar de Jesus na cruz, seu sangue derramado ali na cruz. E pronto. Na nossa mente nós criamos essa imagem. E essa imagem nos é passada anos após anos. Nós criamos na nossa mente ali Jesus na cruz e o seu sangue derramado ali na cruz. Nós cantamos isso. Nós falamos isso. Porém, eu quero trazer para os irmãos alguns pontos. E dentro desses pontos, quero que nós possamos refletir sobre isso. Esse sangue de Jesus derramado. Lucas 22, 44, diz assim: E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue, e corriam até o chão. Jesus, após ter saído da ceia lá com os discípulos, foi ao monte orar, e lá orando, ele começa então a derramar o seu sangue por nós. Naquele momento ali que Jesus orava, ele começou a derramar o seu sangue por nós. E esse processo de derramamento do sangue de Jesus, ele vai se percorrer até chegar na cruz. Mas começa ali, com Jesus orando, e o seu sangue começa a ser derramado. E as gotas de sangue corriam até o chão. Então pensa comigo. Tenta imaginar na sua mente. Quanto suor, quanto sangue Jesus estava soltando, drenando ali do seu corpo para que escorresse até o chão. Então, quando nós pensamos em Cristo, pensamos ali no nosso Senhor, Salvador, que entregou a sua vida por nós, muitas vezes nós não temos na nossa mente essa visão do derramar do sangue de Cristo, do processo que foi o derramar do sangue de Cristo. Nós olhamos para o texto lá do Antigo Testamento e vemos que o novilho, ele era morto fora. O sangue era colhido. Depois esse sangue era levado. Ele era aspergido. O altar era tocado. E nós olhamos para Jesus e temos na nossa mente somente a cruz. Mas Jesus derramou o seu sangue. E ele começa ali, suando sangue. E esse corria até o chão. Porém, não para por aí. E os soldados vêm então para tomar-lhe Jesus, assim como o novilho que era tomado. E vão lançar mão sobre Jesus. E aí um dos discípulos vai lá e corta a orelha do soldado. Não sou médico, mas acredito que se cortar uma orelha, o que acontece? Sai o quê? Sangue. Mas não era aquele sangue que era para ser derramado. Não era o momento de derramar aquele sangue. Não era o sangue do soldado que deveria ser derramado. E o que Jesus faz? Vai lá e cura. Era o sangue de Cristo que estava sendo derramado. Os discípulos ainda, mesmo após ter ouvido Jesus falar, o meu sangue será derramado. Eles tentaram derramar outro sangue, que não era o de Cristo. Mas Jesus vai lá e cura. Então, Lucas 22, 50, traz lá. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha.
aquele sangue não era digno do sacrifício. Não era o momento, não era para aquilo que Jesus estava ali. Porém, Jesus foi levado, Jesus é colocado ali diante dos sacerdotes, ele é colocado ali diante dos fariseus, e aqueles vão julgar Jesus. Então é você que se diz ser o Filho de Deus? É você que se diz o Cristo? Até que acusam Jesus, né, de blasfêmia e levam até Pilatos. E ali então continua o derramar do sangue de Cristo. Lucas 22, 63, diz assim: e os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o. E ali eles machucavam Jesus. E ali o sangue de Cristo, mais uma vez, era derramado. Mais uma vez, o nosso Senhor derramava o seu sangue. Nessa jornada, nessa caminhada. João 19, diz, apaguei o versículo. Diz assim: então Pilatos mandou que açoitassem a Jesus. E eles pegam Jesus então e vão dar-lhe chicotadas. E nós vemos que cada chicotada ali cortava a carne de Jesus. Abriam-lhe feridas nas costas, e o sangue de Jesus era, mais uma vez, derramado. E vendo ali o derramar do sangue de Cristo, vendo ali Jesus, em todo o seu caminho, derramando o seu sangue, a gente pensa, agora acabou. Agora é só Jesus ser crucificado e pronto. Acabou o sofrimento. Agora Jesus será colocado na cruz e ali derramar o seu sangue por nós. Mas não parou ali. O sangue de Cristo não parou de ser derramado naquele ponto. O sangue de Jesus ainda seria derramado mais vezes. Mateus 27, 29. E tecendo uma coroa de espinho, puseram-la na cabeça, e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo: salve, ó Rei dos Judeus. E mais uma vez ali, perfuravam a cabeça de Cristo. E os espinhos furavam a sua cabeça. E o sangue de Jesus era derramado. Mas, Senhor, para que tanto sangue? Quantos litros de sangue o corpo de uma pessoa adulta tem? Cadê os médicos, os enfermeiros? Cadê? Ninguém sabe. Mas a Seara tem quantos litros? Esqueceu? O pastor falou quanto? Uns 15? Corpo humano adulto tem cerca de... Oi? Isso. Tem a média de 3 a 5 litros de sangue. Né? Então o corpo humano tem de 3 a 5 litros de sangue. Nós vimos Jesus suando sangue até escorrer ao chão.
Nós vimos Jesus ali sendo açoitado, sendo ferido, e o seu sangue sendo drenado. Porém, não para por aí. Mesmo Jesus ferido, machucado, com feridas abertas, e nós sabemos que as feridas não tratadas, elas vão sangrar. E Jesus tem que levar a cruz por todo o caminho até o monte. E pelo caminho, Jesus sangrava. Pelo caminho, o sangue de Jesus era derramado. Alguns historiadores que dizem que ainda há manchas em algumas pedras aí guardadas com o sangue de Cristo. Então o sangue de Jesus ele foi derramado por todo aquele caminho. Então o sangue dele era gotejado pelo caminho até a cruz. E Jesus, então, é levado à sua própria cruz para um monte chamado de Gólgota. Ali em si, ali então seria a crucificação de Cristo. Mas quanto sangue Jesus já havia derramado por nós? Quanto do seu sangue já havia sido entregue por nós? Assim como lá no sacrifício do novilho, o que o texto diz? Todo o sangue do novilho era levado? O texto diz o quê? Que parte do sangue era levado para o altar. Jesus então derrama parte do seu sangue por todo aquele caminho, até chegar na cruz e ali ser crucificado. E quando ele é crucificado, ele parou de sangrar? Não parou não. Mais uma vez ele é ferido, suas mãos perfuradas, os seus pés perfurados, e mais sangue é derramado. Porém, na nossa mente nós temos aquela visão, muitas vezes trazida culturalmente, pelas imagens católicas, de um Cristo bonito ali na cruz, limpo, com as pequenas manchas de sangue escorrendo da sua mão ou dos seus pés, na cabeça. Mas nesse momento que Jesus está na cruz, grande parte do seu sangue já havia sido derramado por nós. E ali, ele vai entregar o sangue que ele tinha, a moeda espiritual, a sua vida, por mim e por cada um de vós. João diz que, em vez de quebrar-lhe as pernas, os soldados perfurou o lado de Jesus com a lança. E logo saiu sangue e água. É um fato interessante, né? O pastor pregou sobre isso aqui. Provavelmente os irmãos não lembram. Ou talvez lembram. Mas quando perfuraram Jesus, dele saiu sangue e água.
ali na cruz, como a representação do altar, o sangue é derramado. O sangue do novilho era derramado em frente ao altar. E o sangue de Jesus também foi derramado. Hebreus 9, 13 e 14. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos o Deus vivo. O sangue dos bodes e dos touros, eles purificavam o exterior. Mas Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele ofertou a si mesmo. Nós não vemos ali um sacerdote indo ofertar a Jesus, como era feito com os novilhos. Jesus, ele se oferta. Ele derrama o seu próprio sangue. Ele faz todo o processo, todo o caminho do derramar do sangue, para que nós pudéssemos ser limpos, para que nós pudéssemos ser salvos. Eu estava lendo um livro, o pastor até me olhou ali assim, lendo um livro, né, de Wesley Duell, e ele dizia, em questões, ele indagava falando, que pecado é esse? Que grau de pecado é esse? Capaz de manchar a sua alma, que nem o sangue de Cristo pode limpar. Que pecado é esse? Que o sangue de Jesus não pode limpar. Não há pecado, não há nada que você possa fazer que manche a sua alma, que o sangue de Cristo não possa limpar. Hebreus 13, 12. Assim Jesus sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Então o sangue de Jesus, ele foi derramado por todo esse caminho, tanto no monte, quanto no pátio do templo, quanto no caminho até o Gólgota, para poder santificar o povo. Então nós somos santificados, somos limpos, somos purificados, porque Jesus, ele derramou o seu sangue por nós. Todo aquele caminho, todo o sofrimento de Cristo, todos os momentos que ele derrama o seu sangue, foi para a nossa santificação, foi para a nossa purificação. E para encerrar, Hebreus 12, 24, diz assim: a Jesus, mediador de uma nova aliança, e o seu sangue, assim como no Velho Testamento, assim como era feito com as novilhas, com parte do sangue das novilhas levado, e o seu sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Jesus é quem nos lava, é quem nos purifica. E o seu pecado não é capaz de manchar a sua alma, de tal forma que o sangue de Jesus não possa limpá-lo. Senhor Deus, Tu és poderoso, Pai, Tu és maravilhoso. Pai amado, Senhor Deus, Te agradeço, ó Pai, por essa noite, ó Pai, pelo culto, Senhor Deus,
que aqui, Senhor Deus, ofertamos a Ti, Senhor Deus, pela Tua graça maravilhosa, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu, ó Pai, de estarmos, Senhor Deus, na Tua presença, ó Pai, de desfrutarmos, Senhor Deus, desse tempo contigo, Senhor, de ter nos dado fôlego, Senhor Deus, de ter nos dado vida, ó Pai, para estarmos aqui essa noite, Senhor, diante do Senhor, ó Pai. E te agradeço, Senhor Jesus, pelo Teu sangue derramado, Senhor Deus, por nós, ó Pai. Pelo Teu sangue, ó Pai, Pai amado, Senhor Deus, que foi derramado, Senhor, para perdão, Senhor Deus, para remissão, ó Pai, dos nossos pecados, Senhor, para nos lavar, ó Pai, e nos purificar, Senhor Deus. Te agradeço, Pai, porque o Senhor é Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Te louvo, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa ter falado ao seu coração e que essa visão do sangue de Cristo possa estar presente cada dia na sua alma. Que o sangue do Senhor Jesus, Ele nos limpa, Ele nos purifica e Ele foi derramado por nós. Então, coração silencioso, estamos encerrados. Que o Senhor Deus te guarde, te abençoe e te leve em paz até a sua casa. E abençoe a sua semana, em nome do Senhor Jesus.